Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Rosana Rossi, estou aqui com a Daniela Moreira. Nós somos as Nutris da Família e este é o Pod na Mesa, o nosso podcast para um bate-papo muito especial na mesa da sua cozinha. E o que pode hoje, Dani? Hoje é um daqueles assuntos que pode na nossa mesa e na mesa de todas as pessoas aí que estão nos ouvindo. Nós estamos aqui com a Gilmácia. Tudo bem, Gilmácia? Tudo bem. Bem-vinda. A Gilmácia é uma querida. Ela foi nossa aluna, né, Rosana? Isso. Não importa pra vocês que ano que foi essa parte de pula. Essa, né, foi a nossa aluna de nutrição. E hoje ela tá aqui pra falar de um assunto muito importante que acometeu algumas famílias aí, que é o Covid. Ela está lançando o livro, né, Confinados. Gente, esse livro é maravilhoso, lindo, de uma leveza, nossa, magnânima, assim, a gente precisa, todo mundo fazer essa leitura. Então a Gilmácia veio aqui hoje, com muito orgulho que nós estamos, né? E para falar desse assunto, desse livro tão bacana, que eu falei assim, quando a gente montou a pauta, Gil, a gente falou assim, nossa, dá um assunto para uma tarde inteira, para muito tempo aí. Mas café da tarde, nossa, né? É mesmo, faltou o bolo, hein? A gente deu furo, hein? Depois, então. Depois. Então vamos só apresentar o enorme currículo da Gilmácia. Ela é doutora Gilmácia Silva Santos, porque ela é nutricionista. Ela é formada também, né, em licenciatura plena em pedagogia, licenciada em biologia, especialista em educação especial, com ênfase em deficiência intelectual, física e psicomotora. E atualmente é coordenadora, né? Sim, pedagógica na rede estadual de ensino no estado de São Paulo. Nossa! Já cansei. Esqueceu da educação nutricional. Ah, verdade. Especialista em educação nutricional. Gente, ela faz um monte de mas coisa. Eu me apaixonei pelas aulas. Eu precisava fazer educação nutricional porque assim, por conta das escolas, né? Conta de vocês, né? Quando você foi fazer nutrição, você já era pedagoga, né? Eu já era professora, formada com magistério. Ah. E depois da nutrição, né, enquanto fazia nutrição, eu prestei o concurso do estado e passei. E decidi fazer a pedagogia, porque eu não tinha pedagogia. Então, eu inverti os papéis. Entendi. Eu lecionava com o magistério. A partir do momento que passei no concurso, fiz a licenciatura em pedagogia. Né? E depois, antes eu precisei fazer a licenciatura em biologia por conta da nutrição, fazer eliminação de matérias. E eu consegui fazer eliminação de matérias também na pedagogia. Caramba! Então foi tudo depois da nutrição. A primeira graduação foi a nutrição. Que legal. Tá. Eu já era formada, né, já lecionava, mas com o magistério. Eu estudei no Cefam. Entendi. Essa época era boa, né? Eu também tinha vontade de fazer magistério, mas acabou não rolando. Tinha que escolher, né? Tinha que escolher. Ou técnico em nutrição, eu ia fazer pro magistério. E aí foi pra nutrição. Mas a minha primeira graduação foi a nutrição. Que legal. É gostoso, né? É muito orgulho, né? Muito a gente tá mas a nutrição muito feliz. Tem muito a ver com a certeza, educação, sim. Né? A gente total. fala assim, saúde, vou fazer bem-estar. nutrição, mas se a gente não pensar em educação, para se educar também, a gente não tem um trabalho magnífico como vem acontecendo e como o de vocês, né? Que faz a gente se apaixonar pela nutrição. Que delícia, que bom. Na verdade, assim, o nutricionista precisa da pedagogia que às vezes a gente não tem, né? A gente quer fazer, eu vejo que alguns alunos eles têm boa vontade, mas não têm criatividade. E a pedagogia tem muita criatividade, né? Tem, precisa, nossa, né? Eu vejo na escola, a professora, eu falo ela já falou, vamos fazer assim, assim. Eu falei, nossa, por que eu não pensei nisso antes? Eu falei, até queria fazer, mas não sei fazer. É que em cada área que você vai se aventurando, você sente a necessidade. Você tá na nutrição, tem vontade de fazer psicologia, você tem vontade de fazer pedagogia, administração. E na pedagogia, o professor também, né? Para aplicar uma atividade de nutrição mais detalhada com o aluno, acho que também importante, ajuda, né? E ele precisa estudar também um pouco mais, né? Porque assim, é fácil pra gente falar da nutrição, mas para o professor que está só na sala de aula, que abrange todos os conteúdos, por exemplo, polivalente. Eu sou polivalente.
né? Eu estou como coordenadora pedagógica. Sim. Mas se eu tivesse que preparar uma aula sem a nutrição, eu teria que estudar muito mais. É verdade. Porque para mim se tornou fácil por conta da faculdade. Sim. Né? Mas E a vivência, né? A vivência. Ai, que gostoso. E o livro foi o primeiro? Foi o primeiro. Mas de muitos? Eu espero que sim. Eu já escrevi antes, né? Eu havia escrito um livro, mas eu não me apaixonei por ele. Tá. Então, esse foi o primeiro que eu escrevi para publicar. Né? Escrever por escrever tem outros, né? Tem outros assuntos. Outros ensaios. Mas para a publicação, esse livro foi o primeiro. E a partir do momento que eu comecei a escrever, eu já comecei a pensar na publicação. Eu escrevi esse livro em 20 dias. Nossa! E eu escrevi no mês de março, no recesso escolar, não me recordo a data, né? Mas foi no recesso escolar. No mês de abril, eu já enviei a mensagem para a editora. Eu enviei para várias editoras, eles gostaram do assunto e fizeram a proposta. Analisei as 2 primeiras que chegaram, em seguida chegou mais uma, mas eu já vi que não estava de acordo com o que eu queria e acabei aceitando a segunda proposta, que é da editora Telha. Tá, que é a desse livro agora e que tá aí fresquíssimo. Lindo. Fresco. Forno. Que Você legal. Forma. Isso que é gostoso, né, Ju? Que nem assim, eu não sabia que você tinha essa aptidão aí, né? Na faculdade, às vezes, a gente não conhece tão profundamente, né? E como é importante o contato depois da faculdade. Não é? A gente não pode perder, a gente nunca sabe. Nós não perdemos o contato, né? Eu me recordo que o meu primeiro trabalho após a formatura foi numa clínica, que foi a clínica onde eu fiz o meu estágio, né? Você lembra? Eu não vou citar o nome da clínica, mas eu fiz o estágio, gostaram do meu trabalho, eu fiquei trabalhando por mais uns 1 ano e meio, mais ou menos, cobrindo licença maternidade, cobrindo cirurgias de joelho, sabe, coisas assim. E depois eu fiquei em casa, só com aqueles pacientes que, né, que a gente fala clientes agora, que já tinham. Mas o meu primeiro, para assinar, colocar o meu carimbo de nutricionista, foi um trabalho que a Dani me indicou, né? Foi numa escolinha, você lembra? Sim. E eu acompanhei essa escolinha por uns 4 ou 5 meses. E acabei também deixando, né? Depois de uma conversa com o CRN, então acabei deixando. E fiquei com os pacientes da academia. Da academia. Então eu fiz um acompanhamento na academia também. Com o pessoal que queria ganhar massa. Mas eu acho que o sangue tem jeito, né? É a educação. Então eu gosto da nutrição, sou apaixonada pela nutrição, mas eu consigo trabalhar na educação. Legal. Tem alguns pacientes ainda, eu converso com alguns pacientes, atendo nas férias, nos feriados, mas um grupo menor. Para seguir como profissão mesmo é educação. É educação. Hoje é educação. Tá certo. E agora me aventurando na carreira de escritora, né? Muito legal, muito bom. Espero que as pessoas recebam tão bem quanto vocês receberam. Não, com certeza, muito gostoso. E assim, a proposta que você tem no livro, a gente vai falar dele aqui hoje, gente. Hoje ele Pode na mesa, é o livro da Gilmácia Nunes. Aqui, ó, eu apresentei como Gilmácia Silva Santos, mas lá no livro dela é Gilmácia Nunes, que é o nome literário, né? Literário. Eu precisei... Chique, né? Eu Eu nem não sabia conhecia que esse isso podia. termo. Aprendi, eu falei, nossa, vamos escolher o nosso Eu aí. conhecia como nome artístico, O é mais ou seu menos. o seu já é artístico, né? Nós já mudamos O o da Dani nome. também. Você mudou? O meu nome é Rosana Gomes de Torres Rossi. Então, Já ia cansar, né? Aí a gente tá usando Rosana Rossi, mas eu sou a mesma ainda. A Dani já era um nome O curtinho. O meu já era e ainda é. O da Dani Moreira pode levar pro resto da vida. Então, o nome literário é uma opção, né? Nem todos querem, nem todos não. A editora que fala se você quer usar, não? Você Não, é uma regra da literatura aí que a gente não conhece nada desse não é regra. A partir do momento que você escolhe ser
escritor, você pode escolher o seu nome. Eu podia usar Gil Silva, Gil Santos, né? Mas o Nunes é uma homenagem ao meu pai. Que legal. Meu pai faleceu 17 de janeiro de 2020. Tá. É recente, né? E ele se afastou da família dele muito cedo. Não teve o contato. E o meu sonho era conhecer a minha avó, que era Esther Nunes. Eu achava o máximo o nome Esther, acho lindo. E o Nunes da minha avó soava muito bonito, Esther Nunes. Chique. Chiquérrimo. E aí eu comecei a pensar. Eu não tive contato com a minha avó, não tive contato com o meu avô, porque o meu pai saiu para trabalhar, ele tinha 11 anos, então saiu muito cedo. E eu queria muito participar da família, ter contato. Em 2012 eu encontrei os meus primos, morando em Minas, e haviam morado aqui em São Paulo. Entendi. Mas a gente não se conhecia, não tinha contato nenhum. Aí meu pai faleceu e o meu pai sempre me ajudou. Ele tinha o maior orgulho de mim. Ele falava assim, a minha filha é professora, a minha filha agora é nutricionista. Ele tinha muito orgulho. Eu falei, eu vou homenagear o meu pai porque ele precisa disso. Quer dizer, eu preciso disso. Ele não sabe o que está acontecendo comigo, mas eu sei. Eu sei que cada passo que eu dei na minha vida veio do incentivo dele, né? O meu pai, quando eu comecei o magistério, eu não tinha condições de pagar a passagem de Mauá para Santo André. O meu pai pegava as fichinhas, que era o vale transporte da época, dividia comigo. O que ele usava 15 dias, eu usava em uma semana. Depois ele pegava o que sobrou dele para eu pagar, repassava para mim. Porque a gente recebia uma bolsa de estudo, mas essa bolsa demorava para cair. Por exemplo, primeiro ano de faculdade, a gente foi receber tipo 2 meses depois. Verdade. A gente também de fez isso, né? Do magistério, né? No começo. Como tinha bolsa, demorava e ele me dava esse dinheiro para pagar a minha passagem. Então, foi o meu maior incentivador. A minha mãe é muito presente, me incentivou muito, me incentiva. Inclusive, eu falo que os desafios que eu encontro na vida e eu enfrento por causa da minha mãe, né? Eram pelos dois. Com certeza. Mas agora eu só tenho a minha mãe, então é por ela que eu faço tudo. Quando eu falei para ela, mãe, eu estou escrevendo um livro. Ela falou assim, minha filha, põe no papel tudo que você acha que vai tocar a vida de alguém. Então, eu falo que foi direcionado por Deus, mas eu tive as pessoas que foram me apoiando. Né? Então, tudo isso é muito importante, né? Pra sair, né? Qualquer projeto. Assim, sempre é um aprendizado que eu tive com a minha primeira sogra, né? Ela falou assim, tudo que você vai fazer na sua vida, você não conta pra ninguém. Às vezes nem pra sua família, porque as pessoas parece que não dá certo, o negócio não dá mesmo. E eu ainda desafiei, ela falou, que besteira, né? A gente meio, né? Mais novo é meio rebelde. Fala, não, deve ser besteira, mas depois eu fui vendo e falei, realmente não dá. Então a gente tem que contar só pra algumas pessoas muito especiais que a gente sabe que vai te apoiar, realmente, incentivar. Porque eu acho que escrever um livro, né? Me fala se eu tô errada. É um desafio muito grande. Não é? Porque uma responsabilidade muito grande. Porque eu estou colocando ali o que eu penso. Eu posso influenciar seus sentimentos, positivamente ou negativamente. Exatamente. Eu posso falar, colocar num livro que a vida é curta e que você tem que fazer tudo que tem vontade. Mas eu posso gerar um atrito aí, porque se eu faço tudo que eu tenho vontade, se eu tiver vontade de matar alguém, eu vou matar alguém. Já que minha vida é curta, dane-se. Vou sair gastando, não vou pagar pelo que eu faço, né? Ou eu posso falar, a vida é curta, mas aproveite com sabedoria, faça as coisas que você tem vontade, mas que não vai... Tentando imaginar que você não sabe quem está escutando isso, né? Quem está lendo. Quem está lendo, quem vai praticar. Porque o meu livro foi escrito de uma forma que, se eu quiser praticar, ou se o outro quiser praticar, ele vai praticar. Ele vai colocar, vai trazer para a vida dele o que está escrito ali, né? É uma coisa do que a gente tem que pensar muito antes. Então, esse é o peso
de escrever um livro. Com certeza. É um desafio, mas é uma responsabilidade. Mas você já tem a sabedoria do educador. O educador tem essa sensibilidade A gente de saber que a gente está falando para várias pessoas e o cuidado que a gente tem e que as pessoas são diferentes, né? Eu acho que isso agrega muito. A gente fala muito assim, que a gente escreve para o outro, né? Isso. É uma fala nossa, da coordenação. Presta atenção no que você está escrevendo ali, ó. É uma fala que eu aprendi com ela, né? Com a Isa. Coloque em prática a escrita com sabedoria. A gente precisa colocar em prática isso. E hoje a escrita é fala, né? A gente tá com problema, o politicamente correto, a parte social, o racismo aí, e a gente tem se policiado. Isso pra gente tá sendo difícil, né? Na sala de aula, que a gente tem que praticar algumas coisas, né? Rever conteúdos, porque a gente não sabe, é o outro que tá nos vendo. E nesse online agora, que a gente nem via a pessoa, então às vezes a gente a gente só deu aula e não sabia quem tava do outro lado. Eu falava, gente, São os quem quadradinhos com uma letra. né, com uma foto que nem a foto é real, né? Porque na hora que a gente vê a pessoa toda linda, maravilhosa, maquiada, aí chega lá e fala assim, quem é você mesmo? A gente não sabe quem é. Vocês me conheceram no presencial. Então tem cara feia, tem dia que está bonitinho. E a gente precisa trazer isso para a vida real. Sim. Né? Porque a vida virtual é linda. Sim. Só coloca o que quer. Só coloca o que quer, né? As redes sociais trazem Exatamente. tudo que a gente está falando. Né? Lá tem casais que são felizes, né? Todo mundo viajando. Todo mundo tem dinheiro, todo mundo viaja e feliz. E ninguém briga. Ninguém briga. Todo mundo, todo um amorzinho. A vida real é diferente. Tem os perrengues, né? E aí muitas vezes as pessoas ficam se espelhando, já que a gente entrou nessa parte social, é o que a gente quer falar aqui sempre no Pode na Mesa, né? O que pode na sua casa, quais são os desafios, que nós temos desafios, então a gente não tá aqui para falar que é tudo fácil, mas que a gente tem que refletir pra gente ser uma pessoa melhor, e é isso que o seu livro vem propor, né? Essa reflexão, o que aconteceu com a gente nesse período de pandemia, e no final lá do livro tem lá, pra anotação. Olha lá, não vai entregar, o pessoal tem que ler, hein? Não, pra anotação, não vou contar o fim não. Não vou contar nada não, mas tem várias linhas, né, pra você poder escrever, e a leitura, como eu já falei, que é tão gostosa, que você vai falando, nossa, o que eu fiz, o que eu aprendi, Comigo, como foi? Comigo, como que foi, o que de aprendizado eu tive. Eu falo que a gente precisa analisar, fazer uma autoavaliação do nosso comportamento, como a pandemia nos afetou. Eu posso ter levado uma vida tranquila, porque eu levei mesmo. Sim. Eu começo o livro falando, escrevo para manter o equilíbrio emocional. Né? Eu não posso falar de equilíbrio emocional se a minha vida não estava equilibrada. Foi muito tranquila a pandemia para mim. Por quê? Porque eu me isolei. Eu estava afastada porque eu tinha feito uma cirurgia. Eu saí do hospital no dia que foi decretado a quarentena. Então a gente tem alguns pontos aí que me favoreceram. Eu tive apoio da minha família, eu tive apoio do meu esposo, apoio do meu filho. Com 30 dias eu saí de casa para ir no banco, mas eu fui num horário que já não tinha movimento, fui no caixa eletrônico. Eu precisei ir no mercado, eu fui num horário que eu sabia e nos dias que eu sabia que não tinha muita gente ali. Então foi tudo muito organizado na minha casa. Mas quando a gente voltou a trabalhar, né? A gente teve um recesso aí, teve uma parada. E na hora que voltamos, daí a gente voltou com muito trabalho. Né? Nem sabia como, né? Poucos recursos, diferente, né? Tudo diferente. A minha primeira aula, eu gravei o áudio umas 10 vezes. E eu falava, vacina, E você sabia gravar? Porque a gente não sabia nada. Então, eu comecei por aí. Eu gravei um áudio, não ficou legal.
Eu comecei a ouvir e falava assim, vacina. E o som parece que estava estranho. Eu gravei, por conta da palavra vacina, eu gravei o áudio umas 3, 4 vezes. Eu pronunciava, e eu sou baiana, então eu tenho um sotaque, e os meus alunos já estavam acostumados, porque eu estava com essa turma há 2 anos. Então foi complicado e você começar, primeiro dia de aula online. Nossa, Eu passei a noite pensando, minha aula começava às 7 horas da manhã e eu ficava desesperada. Daí eu lembrei da música Amigo, Estou Aqui, do Toy Story. Eu cantava essa música por conta de um aluno que tinha muita dificuldade, e todos os dias que eu entrava na sala de aula eu cantava para ele, e todos sabiam que a música era para o Renan. E eu cantava, amigo, estou aqui. Hoje você vai fazer sua lição. Precisou de mim, pode chamar, mas olha. E todos os dias eu cantava. Então, quando eu precisei começar a dar aula à distância, eu tinha que pensar em acolher o meu aluno. Como eu ia fazer esse acolhimento? Então, eu pesquisei, comecei a pesquisar. Falei, eu não sei a música toda, só sei um pedacinho, eu tenho que... Eu mandei no grupo o bom dia, em seguida coloquei ali a foto, né, um print da letra da música e um vídeo com a música. Então, a minha primeira aula no ensino remoto foi com a música Amigo, Estou Aqui. E ela fala assim, que se a fase é ruim, os seus problemas parecem que não tem fim, então não se esqueça que ouviu de mim, amigo, estou aqui. Então, o meu aluno precisa confiar em mim. O meu aluno precisa me ter como alguém que ele possa confiar, que ele possa buscar ajuda. E a gente teve casos de família, de alunos, né, que perderam os seus familiares. E a gente ficou muito preocupado com isso. Então, todos os dias, que eu estou adiantando a sua pauta. Não, pode. Eu comecei a preparar a aula pensando nas famílias também, porque no grupo de WhatsApp não era só o aluno que via a mensagem, os pais também. Então, fazer um acolhimento emocional sempre que necessário, sempre que no final de uma aula, às vezes que eu precisei falar com a família numa videochamada, então eu finalizava com uma mensagem. Nas sextas-feiras eu enviava para os alunos um vídeo com a música ou com a mensagem. Então, o acolhimento emocional, ele deve acontecer todos os dias, né? Não precisa. A gente desenvolveu um projeto, foi orientado pela SEDUC, foi orientado pela nossa coordenadora, mas a gente precisa, o professor precisa ter a visão e ter um olhar para aquele aluno, né? Às vezes o aluno te chama no individual, não é porque ele quer atrapalhar a sua vida, é porque ele precisa te ouvir, ele sabe que pode confiar. E foi a partir daí que eu preparei as minhas aulas, né? Pensando em trazer o meu aluno, em engajar o meu aluno na aula. Porque além desse acolhimento, a gente precisa trabalhar os conteúdos, não é só pensar no acolhimento emocional. Eu preciso trabalhar com o meu aluno todo aquele conteúdo que está proposto para ele durante o ano. Mas o aluno que não tem um celular, que não tem internet em casa, que depende a família tem um celular para todos, então depende daquele aparelho, e a família tem 3, 4 alunos. E um cômodo. E todo mundo no online é complicado, realmente. Então, alguns pais mandavam mensagem, só posso enviar a atividade à noite. Eu respondi, eu não vou te atender à noite, porém o grupo vai ficar aberto para receber as atividades. Ou pode enviar no meu individual. Por quê? À noite é o meu horário de descanso. E a gente precisa separar isso também. Eu preciso separar o meu horário de trabalho do meu horário de descanso. Com a pandemia, a gente trabalhou das 7 da manhã às 7 da noite, às 8, 9 horas. Mas a gente tem que pôr um limite. Então, a partir de tal hora eu não atendo mais. Até tal hora a gente dá para suportar, dá para responder, mas passou desse horário, não. Então, 9 horas da noite, eu já não respondia mais. Eu recebia, e isso ficou claro porque eu coloquei regras no meu grupo. Né? O meu aluno pode mandar as atividades a qualquer horário.
eu só vou responder para o meu aluno no período de aula, eu faço a correção de tal a tal hora, se precisar pode me chamar. E eu ficava disponível o dia todo. Sim. Eu colocava as regras no grupo, mas nunca deixei o meu aluno falando. Ele mandava mensagem e eu respondia. Às vezes o aluno fazia videochamada fora do meu horário de trabalho e eu atendia. Né? Porque se eu perco aquele aluno naquele momento, ele não vai retornar depois. Exato. Como você está falando, é o acolhimento e uma palavra que você usa muito no seu livro, que é aqui, né? Empatia. Né? Eu acho que o educador tem muito isso, né? De empatia. Ela falando agora, eu fiquei pensando, falei assim, nossa, a Rosana, a gente faz muito acolhimento, né? Fora de hora, ó, vou fazer igual a Gilmácia, tá? A partir desse ano, a gente vai ter regra no barraco aqui, porque tá passando meia-noite, final de semana. Professora, eu sei que hoje é final de semana, me desculpa, tá? Você já falou. Já atrapalhou. Já falou, mas a gente responde, tô brincando aqui, porque a gente é nosso, né, Rosana, é isso. Mas é um papel do professor realmente, né? Fazer esse acolhimento, ter empatia, justamente por conta disso. A gente não sabe o que o aluno está passando ali do outro lado. Quais são os anseios dele. De repente é um problema mais sério, mais grave, e a gente acaba tentando resolver ali, né? É isso. Dentro da casa do aluno tem as responsabilidades dos pais, tem o comportamento que às vezes não é tão bom como deveria ser. No grupo, né? Mas que tem um... Isso. Tanto no grupo, no grupo da sala de aula, no grupo pedagógico, quanto na vida pessoal deles. Sim. Às vezes ali pode estar acontecendo uma agressão. Sim. E o aluno não ter com quem pedir, né? Para quem pedir. Isso porque você está falando que são crianças, né, Ju? Sim, crianças, a gente trabalha com a faixa etária de 5 anos, a gente chega lá com 5 aninhos, que é o primeiro ano, de 5 a 10 anos, máximo 11 anos, né? A gente acolhe todos esses... São crianças. São crianças. Eu me fiz lembrar, acho que eu nem comentei com você, no presencial, que a gente teve que retornar, né, esse semestre, e aí a aluna falou assim, professora, eu não posso ficar na sua aula, eu preciso ir embora. Eu falei, mas o que aconteceu? Ela estava tão aflita, ela falou assim, tá tendo agressão na minha casa, minha mãe e meu pai estão se matando, eu preciso voar pra lá. Então, o que você faz, né, nesse caso? A gente tem que acolher e depois perguntar pro aluno se tá tudo bem, porque a gente não sabe o que tá acontecendo. Não é, como nós começamos aqui falando, não é tudo flor que acontece, né, nas vezes. Eu estava analisando o livro e pensando, não é florear, não achar que tá tudo bem. Eu falo que eu escrevi de Gilmácia Nunes para Gilmácia Silva. Nem tudo que está ali, nem tudo que está no livro eu consigo praticar diariamente. Sim. Só que eu sou consciente de que eu posso melhorar. Se um dia eu vou chegar no ápice, eu não sei. Se eu vou atingir o máximo ali em tudo, se vou chegar à excelência, também não sei. Mas eu espero evoluir diariamente. Está sempre buscando, né? Buscando a mudança, né? A gente precisa querer mudar também. Porque não adianta eu querer a mudança, mas não estar aberto para a mudança. Eu preciso estar aberto, eu preciso refletir. Aí volta a autoavaliação. Eu preciso analisar o meu ponto de vista em relação ao outro, em relação a mim mesma. Eu tenho que ser leal a mim, mas eu tenho que pensar no meu colega de trabalho. Eu tenho que pensar nas pessoas que estão ao meu redor. Eu quero influenciar positivamente a vida das pessoas. De gente negativa, o mundo está cheio. Sim, total. Né? Pessoas para dizer que não vai dar certo, pessoas para dizer, ai, desiste, ai, você vai conseguir vender esse livro? Eu falei para minha mãe que eu não escrevi para venda. Eu escrevi para satisfazer um desejo meu. Sim. Que surgiu a partir do momento que eu decidi escrever. Eu nunca pensei em publicar um livro. Como que é aquela frase lá? Plante uma árvore, escreva um livro e tenha um filho. Você já fez isso? Já fiz os 3 coisas, mas eu não quero morrer. Nem tinha falado essa parte. Sabe por quê? Essa frase fala que a gente está pronto. Isso. A partir do momento que você escreve o livro, tem um filho. Eu já tenho um filho. Essa outra parte a gente pula. Eu não quero, eu quero Você plantou mais árvores. Eu já plantei uma, eu era criança. É. Então eu quero plantar mais árvores. Eu quero escrever mais livros. E filhos, E não. filhos já Chega. O seu já deve estar O grande. meu tá com 16, 17. Meu filho fez 17 anos. Lembro dele, pequenininho. Nossa, a foto do notebook era linda, era o máximo, né?
Agora eles não deixam mais ter foto, assim. Não. Todo lugar abria a tela e todo mundo, ai, que linda, subindo, todo mundo, a reação era igual para todo mundo. Que legal. Mas ele está com 17 Uma reflexão anos. importante, Gil, às vezes a gente não se cobrar a perfeição, né? Porque você fala assim, eu sei onde eu quero chegar, mas às vezes a culpa, É o que eu quero, né? É o que eu quero, o que eu dou conta. Eu acho que é uma coisa importante, da gente também não se culpar, porque muitas vezes a gente não E dá não, conta, e não né? ficar pensando no julgamento, né? O que o outro... Porque como você falou, pode ser que o outro falar... Às vezes fala uma palavra assim, o outro tem uma inveja, que ele não acha que é uma inveja. Mas ao mesmo tempo ele tá querendo jogar um balde de água gelada em você. E se você não tiver bem com foco ali, né? Bem focada, você desestrutura e você fala, ai, realmente, porque aí vai pintar uma insegurança. Já me perguntaram, você está preparada para a fama? Não estou. Isso aí, não estou. Eu não... Mas eu quero um autógrafo. Eu também. Vocês terão. Eu não estou preparada para a fama. Eu estou preparada para escrever outros livros. Sim. Você imaginou que venderia tanto ou que você vai vender tantos livros? Também não. Eu escrevi para colocar no papel aquilo que eu penso. A quantidade de livros que eu vou vender é uma consequência. Sim. Eu posso vender a tiragem máxima, né, que eu fiz. Posso... Agora eu já vendi todos, né? Então, mas eu poderia não ter vendido nenhum. Sim. E tudo bem E também. tudo bem também, né? Porque eu não pensei em lucros. Eu nunca pensei, vou escrever um livro para eu ficar rica. Até porque um livro assim... Isso que eu ia falar. Mas... Se eu tenho a oportunidade de escrever, eu vou escrever. Sim. Eu sei que de alguma forma eu estou influenciando. E há uns anos atrás, uma senhora olhou para mim e falou: você nasceu para influenciar e não ser influenciada. Muito bem. Forte. Forte. E você, você falou, será? Não, eu fiquei pensando nas palavras dela. Meu Deus, como que eu vou influenciar? Aí. Né? E aí a vida tá te mostrando. E a vida está me mostrando. Muito bem. E quando eu tinha 18 anos, uma outra senhora falou assim: você vai escrever um livro. Eu tinha 18 anos. Caramba. Daí São anjinhos aí que são apareceram, pessoas né? que vão aparecendo na minha vida e que vai... Sabe uma parte do livro que vocês já leram? Fala assim... Dá spoiler. Plante coisas boas na vida das pessoas. Isso. Eu acho que essas pessoas vieram para semear coisas boas na minha vida. Eu falo que eu tenho pessoas que estão por perto para me abençoar. Eu sempre uso essa frase. Eu tenho muitas pessoas que me abençoam, né? Seja com oração, seja com palavras, seja com o que mais? Com uma ajuda, com um acolhimento. Às vezes a pessoa nem sabe, né, o bem que tá fazendo. Sim. Né, mas também isso reflete no que você é, né? Porque se também não fosse uma pessoa acessível, ninguém ia te falar nada, né? Ia dar só tiro, né? Que a gente vê por aí. Então, aquela né, frase, é a troca, né? É aquela história, gentileza gera gentileza. Né? Então, alguém que é gentil vai encontrar pessoas Deus gentis, coloca as né? pessoas, né, pra ir direcionando. Atrai, né? E o que eu acho que é legal, que até você coloca bastante no seu livro, é da gente ver, né, são as oportunidades. Então, o que tá acontecendo ali e você captar aquilo. É o que você fez. Então, a pessoa falou quando você tinha 18 anos. E tudo isso, quando acontece, você vai começar a juntar as pecinhas, não é? Eu estou com 41, né? Olha, falando da minha idade. Mas aconteceram tantas coisas nesse período que eu nunca parei para pensar que eu era capaz de escrever um livro. Até porque eu nunca me imaginei escrevendo um livro. Eu sempre, como eu falei para vocês, eu sempre escrevi. Mas não com esse... Com a intenção de escrever um livro. E quando eu decidi, eu falei para minha mãe, eu vou escrever um livro, eu falei para o meu esposo, a partir de agora não me chame, porque eu estou escrevendo um livro. Ai, que chique! Ela tá olhando aqui, gente, que o marido dela tá aqui. É Isa, né? E a Isa também. Ela é coordenadora pedagógica. Coordenadora pedagógica também, estão aqui, né? Nos bastidores. Minha amiga, aqui com a meu gente. esposo. Então, ele olhou pro meu filho, né, e falou assim: não chame a sua mãe, ela está escrevendo. E o período que eu passei escrevendo foram 20 dias.
eu fiquei isolada. É isso que eu ia falar. Então, você ficou realmente confinada no seu livro, que é o nome Confinados. Mais uma vez, o nome do livro, uma capa rosa, bem bonita. Confinados. Confinados, acolhimento emocional. Eu já estava confinada por conta da pandemia. Isso. E eu me confinei. Entrei no casulo, né? Entrei no casulo para escrever um livro. Isso aí. E é engraçado que quando eu comecei a escrever, eu escrevi a primeira página, uma amiga me mandou mensagem e ela começou a falar, eu quero escrever. Eu ficava pensando, quero escrever. Aí ela falou assim, Gil, eu estou no meu casulo. Aí você eu falei assim, tá vendo? Eu tinha acabado de escrever sobre o casulo. Olha. E ela não sabia. Eu falei, é confirmação. Isso que eu ia falar, confirmação. Desliga o celular e vamos. Eu falei, agora eu vou escrever porque as coisas estão se encaixando. Eu sei que vai sair alguma coisa aqui. E fala pra gente que história é essa de casulo, conta pra gente. Bom, eu sou apaixonada pela história da borboleta. E na hora que eu comecei a pegar ali, foi começando, eu falei assim, gente, olha só que show, né? Então você vai relacionando tudo isso, a trajetória da borboleta com a pandemia. Então o que você quer falar, mas não é pra deixar, o que pode falar é pra vocês comprar o livro, gente. Vamos ler aí. A borboleta eu admiro muito. Eu sou apaixonada por borboleta. Eu falo que eu tenho medo da lagarta, mas eu amo a borboleta. Então deixa a lagarta viver. Por que que eu gosto? Por que que eu amo? Porque ela nos ensina tanto. Ela tem uma lição tão linda para passar. Ela rasteja, né? A lagarta não voa. Então ela tem que rastejar para buscar alimento, para se fortalecer, para entrar no casulo, para se tornar aquele casulo. Para ficar fortinha. Ela não vai entrar no casulo. Ela é o próprio casulo, né? Então ela se fecha, ela se confina, ela se afasta. E a vida fica isolada, né? Nós precisamos nos afastar de pessoas negativas, nós precisamos nos afastar de más influências, né? Então, e aquele é o momento dela. Ela se desfaz e a gente precisa, né? A gente precisa abrir mão de muitas coisas. Ela abriu mão da convivência, do alimento, da alimentação farta. Ela abriu mão de muita coisa para se tornar borboleta. Então, só vai voar quem passa pelo confinamento, quem aprende no confinamento. Quem está disposto a abrir mão das coisas que cerca, né, as coisas que estão ao nosso redor, em prol de um objetivo maior, que é deixar de rastejar. Então, eu poderia continuar no meu mundinho, fazendo o que eu sempre fiz, né, dando tudo normal, mas eu vi a oportunidade de aí eu volto a falar, influenciar. Eu vi a oportunidade de mexer com as pessoas, de mudar a vida das pessoas de uma certa forma, porque eu não tenho o poder de mudar, vindo de mim mesma, mas com as minhas palavras eu posso mudar um comportamento, eu posso influenciar aquelas pessoas a fazer diferente. Então, a partir do momento que você se isola no casulo, você pode e deve fazer essa avaliação, a reflexão e deixar de lado. De várias áreas, né, da nossa vida. Eu acho que todos nós temos o nosso momento casulo. Vamos pegar essa parte aí da borboleta, então, do casulo, né? A pandemia foi uma reflexão. Foi meio obrigatória para todos. Às vezes a gente fica até doente, né? Fala de pandemia, a gente fica meio doente, gripado. A gente precisa ficar no nosso casulo, que é aquele momento que a gente precisa pensar, repensar, onde a gente reflete, né? Será que eu vou para cá, vou para lá, onde é que eu vou? É o nosso momento. Na Bíblia, né? Elias se isolou lá na caverna. Senhor, o que eu tô fazendo? É o casulo dele. É o casulo dele, né? Pra ele poder ser o profeta que ele é tão falado hoje. Então, a gente precisa desse momento casulo. Todos nós. Mas tem gente que recusa ir pro casulo. Porque às vezes no dia a dia, na correria, a vida vai passando e você não reflete sobre ela. E tem algo muito importante aí, que depois que a borboleta passa por todo aquele processo, ela precisa sair do casulo. Então.
Como ela sai, Gilmar? A gente não pode ficar no casulo. Sempre, né? E para sair não é um orifício tão apertadinho, porque ela tem tanta substância ali que ela precisa deixar para trás. Né? Imagina a borboleta com aquelas asinhas todas coladinhas, ela vai voar nunca. Então, o casulo é para mudança, é para transformação. O casulo é para você repensar a sua vida. Você não pode passar a vida inteira carregando malas pesadas, cargas desnecessárias. Você tem que deixar para trás. Então, a saída do casulo é vida nova, mudança. Eu preciso abandonar isso, eu preciso me transformar, eu preciso querer a mudança, eu preciso querer fazer. Eu não posso levar isso adiante. Um exemplo é a perda. Eu não posso parar no tempo porque eu perdi o meu pai. Ele cumpriu a missão dele. Quem não perdeu, né, Gil? Nesse período aí, todos nós conhecemos pessoas queridas, amigos ou conhecidos que foram, né? Isso. E a gente não pode parar, né? A gente precisa começar a nos reinventar. Né? Eu tive esse problema, mas eu posso tirar uma lição desse problema. Eu posso seguir em frente. E é muito importante essa parada, essa reflexão. E para sair do casulo, eu tenho que deixar coisas para trás, seguir em frente com uma vida nova. E qual é a vida nova? A vida de borboleta, gente. Voa, vai no céu. Vai conhecer coisas novas, vai viver. Vai plantar, né? Porque a borboleta, ela planta ali, quando ela passa no cozinho, ela começa a espalhar o pólen ali, a gente precisa espalhar esse pólen, né? Levar amor, levar esperança, levar tranquilidade. A minha fala pode ser boa para mim, mas também pode ser boa para o meu companheiro, para o meu amigo, para o meu vizinho. Mas eu preciso pensar na mudança, eu preciso querer a mudança, eu preciso mudar. Eu só vou te influenciar se eu tiver te mostrando que dá certo, né? Que dá certo, possível, que você eu mudei também. Que você pode melhorar, né? Posso melhorar. Eu acho que nesse começo de ano que nós estamos aqui, a gente já falou de reflexão, né, de atividade física, reflexão de julgamento do outro, e a Gil agora, né, com a empatia também. E assim, eu acho que desse pod na mesa de hoje é muito especial. A gente pode tirar várias lições para 2022. Então, assim, tem um projeto, tem um sonho, cumpra, né, Onde Gil? você quer chegar, né? Onde você quer chegar. Então, a Gil já falou, ó, primeiro livro, já tá escrevendo o segundo, então, o que você quer, né? E ela nunca parou para pensar nisso, que, vou escrever um livro? Jamais. Nunca. Eu nunca pensei assim, vou escrever um livro, ou eu sou capaz de escrever um livro. Mas também eu nunca pensei que eu seria capaz. Só não era o seu momento, né? Não era o momento. Eu decidi escrever no momento que eu vi a necessidade de escrever. Como eu falei, para manter o meu equilíbrio. Sim, exato. Né? Porque se eu não escrevesse ali naquele momento... Quando será, né, que ia sair? Não ia sair. Faz sentido, né? E aí teria o meu desequilíbrio. Sim. Porque eu estava confinada, cheia de problemas, como todos, né? Qual o problema? Ansiedade, incertezas, né? Eu coloco no livro que a gente precisa traçar metas para o futuro. E aí eu coloco incerto. Porque a gente não sabe se é certo. O que vem pela frente, né? Mas é importante ter meta. É importante ter metas, independente. E aí eu vejo o meu livro como uma dessas metas, porque eu comecei a escrever, não pensava em nada, eu não pensei em locais de venda, eu não pensei em lucro, sem nada disso. Foi, né? Foi. Queria passar aquilo que estava sentindo. Eu só queria passar para frente. Perfeito. E uma coisa muito importante, você vai fazer a leitura e vai concordar comigo, que você não está aqui para ensinar, dar respostas para ninguém, e sim levar as pessoas a própria reflexão. Isso. E cada um tomar sua decisão. Tem uma frase muito legal, você assistiu Alice no País das Maravilhas, você também, né? Que o chapeleiro, não é? Como fala, o coelho lá, quando ela chega, né? Fala assim, por que caminho que eu vou? Onde você quer chegar? Não sei, então é por qualquer caminho, né? Então, assim,
É isso, é ter metas para poder descobrir o seu caminho, o que você precisa fazer. Você pode errar, mas você volta, mas você sabe onde você vai chegar. Se você não sabe o que você quer, você vai por qualquer caminho. Você vai por qualquer e nem dá caminho. tempo de entrar no casulo. Não, não entra no sabe. casulo, você vai sair como, de que forma, você não vai voar. E como a gente vê tantas pessoas perdidas, né, Gil? E como tá tem cheio gente de perdidos, né? Se você não traçar as metas, se você não planejar o futuro, você não vai ter um futuro. Você vai ter um futuro, mas Sim. você não vai ter um futuro próspero. É. Né? Eu preciso traçar, eu costumo falar assim, ó, até dezembro eu faço tal coisa. Isso. Até o mês tal eu vou fazer tal coisa. Todo final de ano eu pego o meu caderninho lá e traço as minhas metas para o ano. Eu já coloquei inglês. Não fiz. Do ano passado, né? É. Eu não vou fazer inglês, não. O que mais? Eu coloquei aula de canto. Um ano eu coloquei aula de canto, eu comecei a fazer canto. Coloquei violão, comecei a. Tudo bem, Paula. Tudo bem. Eu só tô aqui, eu não quero. Tudo bem. Porque vai que eu consigo encaixar. De tudo isso, né? Mas você acrescentou outras coisas. Acrescentei outras coisas. Eu tentei. Canto não é pra mim. Né? Eu aprendi algumas coisas. Não sei, acho que você leva a gente. Canto não é pra mim. Aí você pensa outra coisa. Eu vou pensar agora no violão. Aí violão machuca os dedos. Eu voltava pra casa. Não gostava tanto assim. E aí voltava. Então melhor pra mim. Então eu vou traçando outras metas. Eu não posso ter um ano sem metas. Sim. Eu não posso chegar a dezembro e falar assim o que eu fiz. Né? Então é Natal e o que você fez. E o que você fez durante todo esse ano? Eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que influenciar as pessoas, a gente tem que buscar respostas para as coisas. Eu costumo dizer que o planejamento é o caminho. A gente precisa planejar, eu preciso traçar as metas. O caminho, não, o ponto de partida. Planejamento é o ponto de partida. Eu vou planejar, no meio do caminho eu posso mudar. Sim. Eu não preciso seguir tudo que eu coloquei ali. Eu posso encontrar outros caminhos que vai me levar, vamos dizer assim, à felicidade, né? Porque a gente tem que estar feliz com o que a gente está fazendo, a gente tem que se sentir realizado naquilo que está fazendo. Eu nunca planejei ser coordenadora pedagógica, mas eu estou. Aconteceu, eu estou. Mas eu tracei esse caminho. Exato. Né? Inconscientemente. Porque quando você desenvolve um trabalho na sala de aula e auxilia o seu colega de trabalho, você está coordenando também o trabalho do seu colega que não está achando o caminho. Então isso eu sempre fiz na sala de aula. Eu fazia o meu trabalho, mas eu tinha aquelas colegas que tinham um pouquinho de dificuldade e eu puxava. Olha, eu pensei nesse projeto. E a Isa tá aqui, ela sabe que era assim, né? Eu fazia o projeto, mas sempre tinha alguém Fica abraçando. Sempre. E eu falava assim, vamos fazer esse projeto? Mas dá certo, se a gente fizer desse jeito vai dar certo. Mudanças a gente precisa fazer. Precisa fazer acontecer, né? No percurso vai surgir algo que... E que às vezes era até melhor daquilo que você começou, planejou, né? Você nem imagina o que pode acontecer, só que a gente tem que né? estar aberto para essas mudanças. Exatamente, tem que estar com a anteninha Se lá. não quiser, não encontra o outro resultado. E também não é só o meu ponto de vista. Sim. É o do outro também, né? Eu posso traçar, ter as ideias, mas o outro vem e agrega, né? Não deu certo aqui. Não estou me achando aqui. Então vem você aqui. O que você acha que deve ser falado aqui? Deve ser feito aqui. E a partir daí a gente... E ter a sensibilidade da borboleta que já saiu do casulo para ir vendo o que né? Onde é que a gente pode fazer a mais, como que a gente pode fazer esse refinamento. Acho que é isso aí. E até com o aluno, né? A gente está na sala de aula, o aluno não está aprendendo dessa forma, então vamos mudar. Sim. Né? Voltando lá com o aluno que a gente teve que acolher. Isso é acolher também. Sim. Então eu acolho todos os dias. O aluno, na minha profissão, né? O professor, mas na sua profissão pode ser os seus funcionários, pode ser as pessoas que estão a família que está passando, né, por um problema. Ô Gil, você acha, né, diante de todo esse questionamento, dessa reflexão que você faz,
Você acha que a pandemia trouxe lições positivas? Muitas. Positivas e lições negativas. Muitas. A primeira lição que a gente tem aí é a empatia, né? A lição da empatia, de se colocar no lugar do outro e acolher essas pessoas. Eu falo que ser empático é você saber ouvir. Você não precisa falar. Às vezes a pessoa nem quer, não quer sua opinião, só quer falar. É você ouvir aquela pessoa, é você se imaginar no lugar dela, não é se colocar. Eu posso me colocar no seu lugar, mas eu não estou sentindo a sua dor. Eu tenho que respeitar isso. Então, o respeito está muito ligado à empatia, né? Ser um ouvinte passivo ali. E tem outras lições que nem todo mundo está preocupado, que a sua opinião às vezes não é tão boa quanto você imagina, né? A saber se calar. E tem inúmeras lições, né, que a gente pode trazer para a nossa vida, trazer como experiência agora, né, das perdas, né, da resiliência, de você saber que você é capaz de fazer diferente. Às vezes a gente quer fazer, mas a gente quer repetir os mesmos passos. Ou te copiar, por exemplo, né? Eu posso querer ser igual a Rosana, só que eu não vou ser igual a Rosana. Eu não vou ser igual a Dani. Eu sou a Gilmássia, então como a Gilmássia eu tenho que ter sensibilidade para as coisas, eu tenho que observar o que está acontecendo ao meu redor, eu tenho que ser empático com o meu colega de trabalho, eu preciso ser resiliente muitas vezes, né, me refazer. Às vezes a gente está desequilibrado emocionalmente por tantas cargas. Por exemplo, esse ano eu perdi uma amiga muito querida, e ela falava assim, eu quero ser a primeira a comprar o seu livro. E ela faleceu há 2 meses, ela não é a primeira. E tudo bem eu não ter, porque se eu pensasse em dinheiro, eu falava, um dinheirinho a menos. Mas tudo bem eu não ter isso, mas não é tudo bem eu ter perdido ele. Claro. Não é tudo bem eu ter... Eu estar aqui falando só do livro e falando assim, ela não vai comprar o livro porque a família dela está sofrendo com isso, com essa perda. Eu sofri com a perda como amiga. É a parte emocional, né? Que muitas vezes as pessoas acabam deixando de lado, né? Trabalha só no mecânico e, né, mecanicamente, age mecanicamente, né? Acorda de manhã, liga e vai. E isso não é causa assim, né? Desequilíbrio na gente, com certeza. Em mim mesma. Isso me causou um desequilíbrio, né? Perder alguém querido. Então, esse ano trouxe muitas lições. Esse só 2021? Não, 2020. Desde o começo da pandemia. A gente percebe que as pessoas não estão preocupadas com as outras. Né? Teve casos de ter um idoso em casa e o neto está na balada e mora com a avó. Então, ele não se colocou no lugar dele. Sim. Quando eu ponho uma máscara, eu ponho respeito ao outro também. Né? Quando eu tomo uma vacina, eu tomo muito consideração ao outro e respeito ao outro, preocupado com a saúde do outro. Eu não estou preocupada só comigo. Exato. Hoje a gente vai para as indicações. Eu acho que a indicação é o livro, né? Podemos? Ou você tem mais alguma coisa? Isso é muito engraçado, né? Sobre indicação. Quando fala indicação, eu não pensei no meu livro. Então tá bom. Né? Então vamos lá. O que você indica? Primeira indicação, o meu livro. Número 1. É o meu livro. A minha segunda indicação para minha vida pessoal é a Bíblia, que é o meu guia. Então eu uso o livro de Provérbios para tirar lições diárias, porque provérbio tem lição para tudo, né? Sim. Mas eu tenho um livro que eu gosto muito, que é Uma Vida com Propósito. Bacana. Né? A gente vai colocar, né, todas essas indicações aqui na descrição e a indicação do número 1 aí do livro Confinado, Acolhimento Emocional, né? Da Gilmássia Nunes. Então nós caminhamos para o último quadro, que é o Batata Quente. É ping-pong, sabe? Mas aqui como é nutrição, então tudo a gente adaptou. Comida. Tudo é comida. Começa no seu. Vamos lá. Gil, estudar é bom para? Ampliar os conhecimentos, para buscar
metas diferentes para se conhecer. Estudar é bom para você crescer profissionalmente. Virar borboleta. Virar borboleta. Doce ou salgado? Embora eu não possa. Doce. Uma fruta que você gosta. Pera. Todo mundo acha a pera sem graça, né? Não. Mas pra mim, top. Um prato que te remeta à infância. Ah, gente, cuscuz de tapioca, porque aqui chama bolo de tapioca. Ah. A minha mãe fazia para o café da manhã, ou era o nosso lanche. A Bahia come muito esse bolo, né? Quando eu fui há muitos anos atrás, eu falei, que delícia. Então. Quem é você na fila do pão? Ui, depende do dia. Eu sou observadora. Às vezes eu vejo muitas coisas, mas não falo. Eu sou a crítica, mas não exponho. Às vezes eu sou crítica comigo mesma. Mas dependendo do dia eu sou a chata. Eu sou aquela que olha e fala assim, você cortou a fila, então volta pra trás. A justiceira. Agora é a minha vez. Então depende muito do dia. Um pensamento. Já pensamento. falamos vários, né? Mas vamos fechar um ali. Vamos fechar um. Não queira mudar o mundo. Comece a mudança por você mesmo. Show. O que nos impede de prosseguir? A negatividade, o medo, a ansiedade de querer fazer, às vezes a gente acaba tropeçando ali, a insegurança e dá muito crédito às opiniões, né, que vêm de outras pessoas, mas que essas opiniões são críticas que não são positivas. Isso nos impede de crescer. Isso aí é cortar a asa da borboleta. Sabe, aquele que quer ajudar a borboleta a sair do casulo, corta o casulo, mas ela não passou pelo orifício, ela não perdeu aquele líquido que impede, que pesava nas asas, então ela precisa perder aquele líquido, aquele resíduo. Se você corta, às vezes uma palavra pode podar, né? Opa, acho que eu falei errado, podar. Uma palavra pode podar o voo, né? Pode... como que eu vou falar? Pode atrapalhar, impedir mesmo. Exatamente. Então, isso impede a pessoa de crescer. Momento lindo, né? De reflexão, aí começando o ano muito bem. Isso. Todos convidados a essa reflexão, né, Gil? Eu espero que eu tenha colocado de uma forma agradável, né? Assim, que seja positivo para as pessoas, que todos que assistirem tenham um momento de reflexão também. Que não seja só o pensamento da Gilmácia, o pensamento da Rosana, da Dani. Sim. Que a gente possa ter influenciado essas pessoas a fazer a busca e descobrir quem é você. Exato. Eu preciso saber quem eu sou. E todo final de ano a gente tem que fazer isso e todo começo de ano começar, né? Pra se animar e pra rever o que eu quero, onde é que eu quero ir, onde eu quero chegar. Pra onde que minhas asinhas aí irão, né? Até o final de 2022, onde que nós vamos parar, né? Cada ano, né? Meta a longo prazo, que a gente tem falado aqui, né? Curto, médio e longo prazo. Onde é que eu vou com as minhas asas aí? Então a gente convida aqui hoje, vocês primeiro comprar o livro, segundo entrar no seu casulo, né? Para virar borboleta, voar, porque todos nós temos capacidade, temos competência, temos condições de fazer o que a gente quiser, desde que seja, né, para o bem, porque coisa para o mal também não é com a gente aqui não. Então a gente precisa sempre refletir nisso e que vocês tenham gostado, né, desse nosso pod na mesa de hoje. E a delicadeza, acho que é a palavra que resume, né? Quem não conhecia a Gil, tá conhecendo aqui pelo vídeo, sentiu essa delicadeza e quando lê o livro vai sentir esse mesmo carinho, essa delicadeza. A gente convida vocês. Isso. E até a próxima quarta. Até a próxima quarta, às 18 horas. Quem não é inscrito, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, deixa o seu like que a gente precisa, mais uma corrente do bem aí pra levar você pro
pro alto, né? Para voar outros horizontes que às vezes você nem achava que tinha capacidade e que você tem. Então fica a nossa dica aí de começo de ano, mais uma para você começar a mexer o esqueleto. E compartilhe, né? Pense em alguém aí que isso poderia... aí, que precisa ouvir isso, manda lá para ele e compra o livro dela, hein, ó. Bela. Então, tchau, até a próxima quarta. Gente, Tchau, tchau. Obrigada.